Você aprendeu um pouco mais como fazer berinjela e a gente quer comentar mais sobre o assunto com a Fernanda Alves Dias, que é nutricionista clínica e esportiva. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Olha, eu não sei se você gosta de berinjela, mas antigamente, eu não gostava tanto de berinjela, mas eu aprendi a comer berinjela. A milanesa ou a minha esposa faz uma pasta de berinjela deliciosa, que eu acabei gostando, virando fã da berinjela. Sim. Você come muita berinjela também? Amo, na verdade, né? Porque a berinjela, assim, ela realmente é muito versátil, né? Primeiro que ela é pouco calórica, então assim, ela pode ser agregada a várias preparações, né? Inclusive, ela também tem várias vitaminas, minerais, uma fonte boa de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. E no nosso cardápio, nós temos que ter uma média de consumo de 25 a 30 gramas de proteína, de fibras diárias. E só a berinjela já aporta 4 gramas de fibra. Que legal. Eu tinha uma dificuldade com berinjela porque eu associava muito a berinjela com o jiló. Eles são parentes? E vamos colocar aqui em funcionalidade sim, tá? Porque eles são do grupo dos vegetais, né? Eles são classificados como legumes mesmo, né? Fica um pouco do conceito misto, que algumas literaturas o classificam como fruta, outros como legume, mas está na família dos grupos vegetais, né? Então, vamos dizer que em questões funcionais, eles sim são da mesma família. E eu achei muito legal a dica de hoje, né? Do nosso quadro Super Saudável, com essa preparação desse prato, que ficou assim, parecendo que está uma delícia aquele prato ali de jiló que a nossa cozinheira fez, né? Eu sempre esqueço o nome dela, me lembra o nome da nossa cozinheira aqui, produção, fazendo favor, é Sônia, Cláudia, me fugiu agora, me perdoe. A Kátia, a Kátia, que é uma jornalista de primeira, inclusive, né? E se dedica muito à culinária, depois de ter passado, ela contou já o testemunho dela aqui no programa, de ter passado por uma experiência na saúde, na área da saúde, com um câncer muito terrível, mas superou isso e hoje se dedica a ensinar as pessoas também como ter uma alimentação saudável. Então a Kátia hoje preparou, gostaria muito, viu, Kátia, de experimentar esse prato que você preparou para hoje. Bom, mas a berinjela, falando como nutricionista, ela amplia um pouco mais para a gente os benefícios da berinjela, Fernanda? Sim. Olha, como eu falei, então vamos falar um pouquinho das fibras, né? Ela aporta as fibras solúveis, que são aquelas fibras que são digeríveis pelo organismo e que formam inclusive um gel, né? Tanto no estômago, então retarda um pouco a digestão, isso é positivo porque dá uma saciedade, por isso que hoje se usa aquela água de berinjela, né? Justamente aportando essa questão das fibras solúveis. Que o pessoal fala que ajuda a diminuir o colesterol, tem a ver isso mesmo? Olha, em estudos científicos ainda está em estudo, então assim, não se há essa comprovação comprovada cientificamente, mas pelos benefícios de fibras solúveis... Compensa. Compensa e aporta essa informação. Quer dizer, se não baixar o colesterol, pelo menos não está fazendo mal nenhum. Está ajudando de alguma forma. Pelo contrário, ela, então, justamente promovendo essa saciedade, então ela retarda um pouco aquela questão da fome, quando a pessoa ela come com muita ansiedade, sabe? Então, se você ingerir um pouquinho antes das refeições principais, por exemplo, antes de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, uma água de berinjela, por exemplo, que é um método, inclusive, bem simples, posso rapidamente citar? Por favor, ensina os nossos telespectadores. A água de berinjela, ela é bem simples. Você coloca a metade de uma berinjela, né? Corta ela em cubinhos, coloca ela em 250 ml de água. Com casca ou sem casca? Com casca. E justamente... Lava bem, né? Tem que lavar bem. Isso, higieniza bem, né? E aí você deixa de um dia para o outro, certo? E aí você consome essa água de berinjela 30 minutos antes das refeições, que é o café da manhã, almoço e jantar. Consequentemente, as pessoas já sentem um pouco dessa saciedade. Sim. Então, isso ajuda no processo de inibir um pouco a fome. Tá? Então é muito positivo, assim, a água de berinjela é algo funcional mesmo. Legal. E os benefícios que você estava falando a respeito? Sim, então voltando à questão da fibra insolúvel também, que aumenta a questão do bolo fecal, melhora a motilidade, o ritmo intestinal, então regula o ritmo intestinal, né? A berinjela, então, falando de micronutrientes, é fonte de vitamina B1, B2, que regula todo o metabolismo de carboidratos, que são os açúcares, proteínas e lipídios, tá? Fonte de ferro, de cálcio, de magnésio. Cálcio e magnésio são muito interessantes para a questão de formação de ossos, dentes,
né? Potássio, que regula também o sistema nervoso, contração muscular. Zinco, que ajuda muito na questão também de formação e modulação do nosso sistema imunológico. Agora, nós estamos falando da berinjela crua, né? Porque eu citei aqui agora há pouco que eu gosto muito da berinjela a milanesa, né? Eu não sou cozinheiro, não sei como se prepara, mas eu estou aqui presumindo, então, que ela milanesa já não é tão saudável assim mais, porque é uma fritura. Aí quando você linka, né, frituras, você agrega também valores calóricos a mais, né? Mas a questão do lipídio que você citou já aumenta, né, a gordura. Exato, mas aí também vai muito da modulação da quantidade que você coloca, seria bem pouquinho. Agora, você pode sim fazer milanesa desde que você use pouca fritura, né? Quanto menos, melhor. Se puder fazer assada, que inclusive é uma preparação ótima, que fica até crocante, saborosa. Então ensina pro pessoal de casa como é que faz a berinjela assada, né? Sim, a berinjela... Sabe, Kate, anota aí, filha. Já pega papel e caneta. Fernanda vai falar, você anota porque nós precisamos da berinjela. Você pode cortar, então, a berinjela em fatias bem fininhas, depois de higienizada, como você bem disse, né? E aí você coloca ela no forno em uma temperatura de 200 graus, mais ou menos, e deixa por cerca de 2 horas. Ela vai ficar com uma consistência crocante. Então, você pode colocar vários recheios ali. Isso sem passar nada? Sem passar ovo, sem passar farinha? Isso, sem passar nada. Só unta mesmo a forma para não ficar... Ela com a casca e tudo? Com a casca e tudo. E aí você coloca os vários recheios, né? Você pode colocar tomate, pode colocar cebola, e aí você inventa um pouco de queijo ralado, por que não, né? E até é interessante, se você quiser agregar mais fibras, essa mesma casca você pode pegar um pouco, triturar no liquidificador, no processador e colocar ainda por cima da farinha. Então o nutriente dela principal está na casca ou não? Olha, na verdade, eu não posso descartar nenhum, porque a casca é fonte principalmente de fatores anti-inflamatórios, né? Tem, vamos colocar flavonoides, que combatem os cânceres diversos, né? Tem as pró-angiotensinas e tem as angiotensinas, que são anti-inflamatórios potentes, que inclusive ajudam até a combater as celulites corporais. Mas isso a pessoa teria que comer quanto de berinjela por dia, Fernanda? Tá, o ideal, né, se formos pensar nessa questão de que uma unidade de berinjela possui 4 gramas, né, de fibras, se você consumir aí uma média de um suco de berinjela por dia, 2 sucos seria interessante, o ideal. Se for suco, tá? Principalmente se colocar com uma laranja, por exemplo. Você bate no liquidificador com casca e tudo, mais a laranja. Mais a laranja, coa, bonitinha. Né? E a outra metade você pode fazer a água de berinjela, você pode consumir a berinjela ressecada, como eu ensinei anteriormente. Eu falei da pasta de berinjela que a minha esposa faz lá em casa, que certamente muita gente conhece essa pasta, que pica a berinjela, cozinha a berinjela e coloca depois pimentão verde, amarelo, vermelho, coloca passas e adiciona aquilo que te agrada, né? Essa forma de preparação também mantém os nutrientes da berinjela? Sim, porque mantém. Vamos colocar que as vitaminas minerais, né, elas só possuem 2 hidrossolúveis, na verdade 2 não, 3, que é a vitamina C e as do complexo B, que é B1 e B2. O restante, ele fica agregado mesmo no alimento. Então, se você, por exemplo, utilizar água de berinjela, por exemplo, você já resgata essas vitaminas hidrossolúveis, certo? E o restante você pode, mesmo cozinhando, e fervendo, você conserva assim dentro do próprio alimento as fibras solúveis, insolúveis e também as vitaminas e minerais do nutriente. Agora, última pergunta, a berinjela é um alimento que a gente encontra o ano inteiro ou ela é sazonal? Olha, ela é bem sazonal, sim, tá? Inclusive assim, você encontra, mas vamos colocar que tem época, assim, que ela tem mais, outras menos do ano, mas você consegue encontrar a berinjela, assim, com bastante diversidade, porque ela faz parte do nosso cardápio brasileiro, tem hortifrutis, então ela é bem encontrada, assim. Muito bem, então você, na próxima vez que for ao sacolão, inclua a berinjela na sua compra e faça um prato delicioso.